Olá e sejam mais uma vez bem-vindos à Caixinha de Correio do Mal! Versão pirata, porque eu estou aqui com o Simba, meu convidado especial de hoje. Eu vi que muita gente estava sentindo falta dele, então vai me acompanhar aqui hoje. Começando com a edição especial de 10 anos de aniversário de Crepúsculo, ele tem do outro lado Vida e Morte. O que é Vida e Morte? É a mesma coisa do Crepúsculo, só que os personagens com sexo invertido. Então, ao invés de ter a Bella, você tem o Bo aqui na situação. E ela fez algumas outras mudancinhas básicas que ela explica tudo aqui no começo do livrinho. Achei bem interessante. Comecei a dar uma lida, inclusive, né? Falei, pô, vou dar uma lida nesse negócio agora, quem sabe? Outro livro da Intrínseca é esse aqui, Primatas, da Park Avenue, tá? O que é Park Avenue? Fica em Manhattan. Manhattan fica em Nova York. E aí, gente, é uma história assim de tipo, uma pessoa que já é rica, só que ela morava em outra parte de Nova York, ela fala assim, pô, vou me mudar pra Manhattan porque eu estou grávida, quero criar meu filho lá, porque lá tem as melhores escolas, etc. E ela vai contando como é diferente a vida de rica que ela levava fora de Manhattan e agora dentro de Manhattan. Enfim, vocês podem imaginar, uma série de frescuras, uma série de restrições e burocracias que ela tem que passar pra conseguir morar nesse lugar. E aí a Bem-Virá tá lançando esse livro aqui, que é o livro 3 de Terra de Histórias, que é o Alerta dos Irmãos Grimm, que o autor é o Chris Colfer, que fez Glee, todo mundo conhece. E aí eles me mandaram o 1 e o 2, né? Porque é sempre muito bom mandar o 1 e o 2 quando você tá lançando o terceiro, porque eu não li os outros, então é isso. E eu percebi que tem uma pegada bem Once Upon a Time, assim. Os meninos vão pra dentro de uns livros e aí eles descobrem o que acontece depois do Viveram Felizes para Sempre. E aí vamos continuar com a Bem-Virá um pouquinho. Eles lançaram, gente, todos os livros de Resident Evil, que são baseados o quê? Nos jogos, entendeu? E aí como é que funciona esse negócio? Ah, Danilo, mas eu já joguei o jogo. Tem, tipo, várias partes assim que você tem que colocar os negócios na ordem certa. E você tem que ficar entrando em várias salas pra descobrir onde é que estão as chaves. E os livros são exatamente assim, é como se fosse um detonado romantizado dos games, certo? Eu já li o primeiro, que é esse aqui, A Conspiração Umbrella. Eu li em inglês muitos anos atrás, nem imaginava que iam trazer pro Brasil. E achei interessante, assim, pra quem curte muito game, né? E às vezes não quer jogar o jogo todo de novo pra lembrar de todas as coisas que aconteceram, isso aqui é bastante interessante. Mas a Bem-Virá me ganhou mesmo esse mês com essa tetralogia, que eles acabaram de completar, e aí eles me mandaram os outros 3 volumes que tinham sido lançados antes, para que eu pudesse ler tudo, e eu fiquei realmente muito interessado porque eu adoro livros japoneses, né? Quem me conhece sabe que eu adoro Musashi, adoro outro livro que eu não tô lembrando o nome, da Saga Tori, exato, adoro a Saga Tori. Então eu gosto muito dessas séries de livros japoneses, principalmente que falam de períodos conturbados da história japonesa. E esse aqui, que é o primeiro, Neve de Primavera, ele começa já em 1912, que é quando a aristocracia da era Meiji japonesa estava já sendo substituída pelos burgueses, né, que seriam a nova aristocracia. Então eles começam, coisa ridícula, não sei se dizer, mas eles começam a se misturar. A série toda promete cobrir 70 anos de história, ou seja, vai acabar lá nos anos 80 e passar por 4 gerações de uma família burguesa aqui, que, enfim, tá alçando poder nesse primeiro livro. Agora eu vou mostrar alguns livros com uma vibe mais independente, depois a gente volta para as editoras. Eu vou começar falando de Espelho das Cores. Eu já deixo claro que eu não gostei desse nome, e não é porque o nome é feio, mas é porque não é muito chamativo. E a sinopse já é muito mais interessante. Fala que o Gabriel é um adolescente comum, vai pra igreja e tal, só que aí ele se vê apaixonado, primeira vez que ele se apaixona na adolescência. Só que essa paixão dele tá dividida entre uma menina e o melhor amigo dele. Babado fortíssimo. Depois a gente tem Um Despertar, que vai contar a história de 2 irmãos, um que precisava de um transplante, outro que eu acho que doou alguma coisa para ele, mas não deixa muito claro aqui na sinopse o que acontece. São os irmãos Hendrik e Harry. O Hendrik é o que precisa de um transplante, Harry é o outro. E esse livro aqui vai ser narrado no ponto de vista dos 2 irmãos. E até onde eu entendi, é uma história real. E aí o Marcelo Antinori, que é o autor desse livro, me mandou esse livro Pichichiquinho aqui, acho que é um conto que ele escreveu. Fala basicamente sobre uma mulher que liga pra um cara e fala assim: oi, você lembra de mim? Eu tô no mesmo hotel e tal. E ele chega lá e ele descobre que ele precisa
esconder essa mulher por algum motivo, mas ele não sabe aonde, aí ele vai atrás de umas freiras. Enfim, é uma história bem conturbada, bem adulta, Sereia de Vidro. Tá aqui. Eu recebi também da Butterfly, né, editora, essa coleção Seven Waters, livro 4, Herdeiro de Seven Waters. Eu não conheço os outros livros, não sei se de repente alguém conhece os outros livros, mas me parece que é um livro de fantasia bem estilo Senhor dos Anéis, assim, né? Então você tem os humanos, você tem as criaturas, eles convivem, tudo mais. Aí você tem esse herdeiro de Seven Waters que é raptado e a irmã mais velha dele precisa entrar numa aventura para resgatar o seu irmãozinho. Recebi também A Parede Branca do Meu Quarto, da editora Thesaurus, escrito pela Marina Oliveira, também brasileira. E esse livro aqui conta a história de uma menina que tem um surto psicótico no meio de uma aula na escola que ela estuda no ensino médio aqui, eu imagino. E esse surto vai parar no YouTube, tem alguém gravando. E aí a menina é expulsa do colégio, tem que ir pra outro, e aí ela tem que se adaptar nesse lugar, e aí as pessoas falam assim, pô, eu te conheço de algum lugar, sei lá, meio bizarro pra ela. Não deixa muito claro aqui na sinopse qual é a motivação dessa personagem, qual é a jornada dela, mas a editora já fala aqui, né, aqui dentro, que ela se surpreendeu bastante com esse romance, que não é um daqueles romances que a vida da menina é uma bosta, e aí ela encontra o príncipe encantado e fica tudo bem. É um livro mais original, de acordo com a editora. Ao contrário do próximo livro que eu vou falar, que é O Garoto dos Olhos Azuis. Nada contra, tá bom? Desculpa, Raíza Varela, não foi uma comparação tipo, esse livro é uma bosta, não. Mas é porque aqui atrás do livro já fala, o príncipe encantado existe? E aí tá falando a história da Bárbara, que é abandonada no casamento dela. Tipo, ela tá lá querendo se casar e o cara, acho que não aparece, sei lá. E aí ela vai pra casa dos irmãos, que é em outra cidade, eu acho, sei lá, uma coisa assim. E aí ela fica relembrando a infância dela e uma decepção amorosa da adolescência dela, que é esse garoto dos olhos azuis. Será se ela vai encontrar esse menino dos olhos azuis e se apaixonar por ele de novo? Será se não vai? Descubram nos próximos episódios comprando esse livro aqui. E aí a editora Nova Terra mandou 4 livros pra gente, um muito diferente do outro. Então vamos começar aqui com Retratos de uma Vida, que fala sobre essa menina aqui, que eu não lembro o nome dela, não sei qual é o nome dela, mas ela perde os pais no acidente de carro e o namorado dela trai ela ao mesmo tempo, assim, uma coisa bizarra, tipo, quem é que trai a namorada que acabou de perder os pais no acidente de carro, gente? Deve ser uma pessoa muito ruim. Mas então ela cresce, ela se forma e ela vai trabalhar num lugar legal e ela se apaixona de novo. E é isso que fala na sinopse, basicamente. A gente tem também Diário de uma Embaixadora, da Emily Borage. Acho que é assim que se fala o nome dela. Mas ela é brasileira, então é uma coisa meio estranha. Então ela conta basicamente a história real, né, dela, de como ela se tornou uma jovem embaixadora naquele programa de jovens embaixadores para ir para os Estados Unidos. Ela conta como é que foi o processo, como é que foi a viagem, como é que foi ela estando lá e tudo. É um livro bem curtinho e quem tiver interesse em ser um jovem embaixador, de repente vai se interessar. Haha! Aí tem 2 livros aqui que também são não ficção, assim como o Diário de uma Jovem Embaixadora, mas eles são um pouquinho mais técnicos. Tem redes sociais, estratégias de monitoramento. Então se você quer monitorar umas redes sociais, vai atrás desse livro. E tem também estratégias defensivas, assegurando vantagens competitivas já conquistadas. Então, se você é um empresário estratégico e aí você já conquistou uma vantagem competitiva, você quer saber como que você mantém, esse livro aqui é pra você. Voltando aqui pro negócio um pouquinho mais literário, na verdade bastante literário. Sabem quem é Vladimir Nabokov? É o autor de Lolita. Só que quando ele chegou nos Estados Unidos, ele ainda não era um autor famoso, né? Ele não vendia nada, no caso. E aí ele falou assim, pô, eu sou um cara russo, vou ensinar literatura russa na faculdade, na universidade. E aí tem um outro livro que é Lições de Literatura Russa, que também saiu pela editora 3 Estrelas. Mas esse livro aqui é só lições de literatura, entendeu? Não especifica. Que aí é um livro que mostra as aulas que ele dava sobre Jane Austen, Charles Dickens, Franz Kafka, James Joyce, Proust, etc. E parece que é bem interessante. A gente tem também o quê? Falando de literatura clássica, uma releitura de Oliver Twist pelo Tom Grass, chamado apenas Twist. Oliver, sem lar, sem futuro, sem limites. Quem não conhece a história de Oliver Twist não precisa nem ter lido, né? Porque tem várias e várias e várias adaptações. Tem filme, tem desenho, etc. Então, é aquele menino que é órfão e ele acaba se juntando a uma gangue de bandidos. Só que aí uma pessoa acaba gostando dele, tirando ele dessa vida, enfim.
E esse aqui é basicamente uma releitura porque se passa nos dias atuais, uma história parecida. Ó, um perdido aqui da Intrínseca, Endgame, Chave do Céu, é a continuação do livro O Chamado, Endgame, que é basicamente vários meteoros caindo na Terra, e aí tem os jogadores, 12 no caso, que vão ter que brigar para achar uma chave, que aí vai salvar a linhagem deles, os outros vão morrer. Uma coisa bem bizarra. Aqui tá falando que apenas 9 jogadores restam, então quer dizer que 3 já morreram. É isso, né? 9, 10, 11, 12. 3. E pra acabar, um livro de suspense chamado A Filha, da Jane Shemelt. Acho que é assim que fala o nome dela. Pois é. Tá falando aqui que parece um pouquinho a escrita da Gillian Flynn. Eu não prometo nada porque eu não li, mas é basicamente a história de uma família que a filha de 15 anos desaparece. E aí a imprensa, a justiça, todo mundo começa a cavar, né, histórias dessa família, e a gente vai descobrir que essa família não tem nada de perfeita. Nenhuma tem, eu acho. Mas é isso. E é isso, obrigado pela paciência de vocês. Foram muitos livros esse mês, mas chegamos ao fim. Se você ficou até aqui, usa a palavra-chave em algum lugar do seu comentário, só pra eu saber assim que você ficou até o final. Sério mesmo, cara. De uma forma, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no Cabine Literária se você ainda não for inscrito. Um grande beijo e até a próxima.